cursando ainda o segundo colegial, e eu escrevi com muita paixão, com muita intensidade, assim. Eu queria retratar nele momentos que pareciam que não voltariam, né? Enfim, hoje em dia eu vejo que é verdade, eles não voltam, eles mudam, eles transformam em outras coisas, mas nunca vão ser iguais eram naquele momento. Hoje em dia no Brasil é complicado você falar a elite sem relacionar com alguma coisa policial, né? Mas se eu tenho alguma coisa em minha defesa, eu escrevi o livro em 2003. Quando da publicação do livro, a gente tentou buscar um outro nome, alguma coisa que representasse o livro de uma outra forma, mas foi quase impossível, né? Depois de 8 anos chamando o livro de A Elite na minha cabeça, enfim, dormindo com esse nome, vamos dizer assim, era quase impossível chamá-lo de outro nome. Eu não ia reconhecer o livro nesse nome, talvez não me reconhecesse no livro se mudasse o nome. Quem lê o livro e vê a capa fala, mas Renan, a capa é ação e o livro não é só ação, né? Ele é bem mais sobre sentimentos, sobre desafios mais humanos, assim, né? Desafios mais próximos da realidade, do cotidiano das pessoas, né? Por que destacar um momento de aventura que o livro tem? Ele tem esse momento de aventura, mas não é só isso, né? Então, as pessoas me perguntam por que da escolha da capa. O que eu posso dizer é que é difícil você sintetizar tanta coisa numa imagem só. O Ricardo, ele fala de teorias a todo momento, ele inventa coisas para explicar o que ele está sentindo. Ele não consegue não refletir sobre os sentimentos, ele precisa pensar sobre o que ele vive, sobre o que ele sente para entender o mundo. Não é fácil você captar momentos, né? E colocar imagens nesse caso que seria a capa. Então eu acho que a gente optou por uma saída um pouco mais concreta, que seria o momento de aventura do livro, que existe e que é o que define o caminho do livro. O livro ele é escrito em flashback. O Ricardo começa contando a história pra gente no início do livro, onde ele já está no momento mais avançado da história. E aí ele explica como ele chegou até ali pra gente entender. Aquele momento de aventura, que talvez fique um pouco mais pro final da história, ele é o que define toda a história, né? Bem como a elite que permeia todo o livro. Então, inclusive, a relação entre os dois é muito intensa. Assim, ele tem comédia, ele tem romance, ele tem filosofia, ele tem um pouco de tudo. Ele é sobre a vida. Ela é um pouco sobre como a gente não se conforma com a realidade é dura demais às vezes. E o Ricardo, ele quer enfrentar isso. Ele não aceita, a gente não aceita, mas nem sempre fazemos algo para mudar. Ele tenta, tem suas consequências, mas ele tenta. O livro é sobre amizade, é sobre indivíduos, é sobre sentimentos, sobre como não dá para abrir mão de certas coisas, inclusive do amor. Ele é um livro romântico. Bom, eu mesmo me considero um pouco romântico, um pouco não, muito. Acredito em heróis, acredito em amor, acredito em grandes aventuras que podem resultar numa solução. Eu acredito que o mundo ainda tem um jeito, tem jeito das pessoas serem boas e fazerem acontecer melhor, né? Às vezes o dia a dia transforma a gente em pessoas duras, em pessoas amargas, e eu não acredito que isso seja o principal da vida, né? A elite, ela tenta reanimar uma chama na gente. Eu tentei colocar em palavras a intensidade da adolescência de uma crença no mundo melhor. Naquela época, né? E hoje eu aprendo muita coisa com o livro, é meio louco falar isso, mas quando eu releio, eu me sinto bem, né? Algumas coisas eu concordo, outras eu já discordo um pouco, talvez, mas ele tem essa coisa de acender uma chama, de acreditar em algo. Ele ainda está na escola, ele está sem namorada, sem uma companheira, mas já com alguns problemas com os amigos e tudo mais, nessa coisa de separação, mudanças e tudo mais. E ele se pega uma noite sufocado por um monte de coisa e pensando, né? Um pouco antes de dormir ele vai para a janela e começa a refletir um pouco, e é esse momento que
Olhando pela janela de meu quarto, com a cabeça agitada e minha mente flutuando livre no espaço de minha alma, eu só queria correr. Entretanto, passei a considerar tudo o que aconteceria se fizesse isso. Percebi que esta era a saída mais estúpida na época. Não era só o fato de abandonar minhas responsabilidades, minha família, amigos e tudo mais. De que me adiantaria fugir se o aperto estava dentro de meu peito, enroscado em minha garganta, abraçado à minha emoção? Algo diferente acontecia. Uma coisa ruim batia intensamente, correndo pelas minhas veias, como meu sangue. E pensei, quando eu estiver lá fora, longe de tudo, longe de todos, para quem vou reclamar da vida? Com quem comemorarei minhas vitórias? Com quem vou rir ou chorar? Quem vai poder compartilhar dessa brisa comigo? A resposta era simples: ninguém. Isso é estranho. Eu queria ser livre das coisas que me prendiam, mas eram justamente elas que me faziam ser quem sou. Até mesmo a minha solidão temporária de estar sem um amor. Foi então que aprendi uma lição, talvez uma das maiores. Não existe liberdade sem amor. Como poderia ser livre, sentir e degustar o mundo em todo o seu sabor se não tivesse com quem compartilhar? As prisões estão sempre em nossa mente. A brisa bateu mais uma vez e decidi deitar. E aí ele segue a história, enfim. Não existe liberdade sem amor. E para ser livre a gente precisa amar. E a gente só consegue amar se for livre. E o livro tenta traduzir um pouco disso, né? O quanto você tenta se libertar para poder amar de verdade. Nem sempre você consegue ser o cara bonzinho. Não dá para ser o bom moço sempre. O Ricardo descobre isso. Mas quando você destrói totalmente esse modelo, alguma coisa de não tão bom pode vir a acontecer, que é o caso do livro. Eu gostaria de fazer um convite a você que está assistindo o vídeo para conhecer meu blog, o renandesimone.wordpress.com. Lá é o meu laboratório, eu faço textos, crônicas, alguns artigos do dia a dia. Você pode conhecer também uma área que chama Elite, um pouco mais do livro e saber onde comprar ou ter um espaço para comentar, falar se gostou, se não gostou, o porquê. Acho que toda crítica é construtiva, enfim, é muito bem aceita. E espero que tenha gostado do livro e que tenha feito nascer alguma chama em vocês. Obrigado.